Ei, Carol! Ei, querida, tá Tudo boa? jóia? Tudo bom? Tudo ótimo. Tô aqui ajustando aqui a câmera. Também. Eu vou Pronto. ajustando aqui pra gente poder Tô muito perto? enquadrar. Não, eles falam que a gente tem que ficar mais perto mesmo. Ah, então ótimo. Então, é isso mesmo. E aí, como é que tá? Como é que foi o dia? Esse dia meio estranho? Menina, correria. Eu falo que eu fico vendo esse pessoal que fica falando que tá fazendo mil coisas, lendo mil livros na quarentena. Eu falei, gente, isso aí não aconteceu comigo, não. Bom, graças a Deus. Na né? primeira semana, talvez. Desde a primeira semana, isso não aconteceu mais. Ai, ai, graças a Deus, porque, nossa Pois é. Senhora. Ainda bem, né? Mas e aí? Agora tô só esperando aqui, Carol. Aqui, ó, deu 7 horas. Já estamos com Ótimo. bastante gente Tô aqui. vendo que a Adriana, minha aluna fofa, tá aqui, gente. Ah, Olha, que legal. Giovana. Obrigada, gente. Bom, gente, deixa eu explicar aqui como é que foi o meu convite para Carol. É o seguinte, eu tenho o Marrocos é um destino que me encanta muito pelas experiências que propicia e pela gastronomia. A Carol, encontrei a Carol. Carol, a gente tem um professor e amigo em comum, que é Humberto Passeado. E através das Luluvinhas, eu comecei a fazer a aula da confraria da Carol, eu e minha filha. Toda quinta a gente faz online, que minha filha está querendo aprender a cozinhar. E conversando com a Carol, ela é uma pessoa que a gente tem várias coisas em comum. Então, ela hoje profissionalmente, eu profissionalmente, mas como uma agente de turismo, ela como uma chefe. O que é? O que é a minha visão? A gente conhece muito do lugar através da gastronomia. A Carol morou fora, tá? Ela tem formação fora, ela morou fora, ela teve a oportunidade de visitar muitos países e sempre com esse olhar na gastronomia, que eu tenho meus diários de bordo, assim, escrito o que eu comi, o que eu gostei, o que é local, o que é diferente, tá? Então eu sempre fiz isso. E aí que veio meu convite, tá? Que eu acho que é uma visão muito interessante do mundo, dos destinos. Então, Carol, tá um prazer te receber aqui. Obrigada. Eu acho que vai ser uma conversa maravilhosa. E aí a Carol tem muito para falar e eu vou acrescentando. O que vocês quiserem perguntar, vocês vão perguntando, que eu estou aqui pertinho, no que eu puder, eu vou respondendo ao vivo, senão depois eu respondo. Carol também, né? Eu passo para ela, se eu não souber, a gente vai conversando. É uma conversa informal que eu acho que vai ser muito gostosa, né, Carol? Isso aí. Mas já juntar dois assuntos aliás, três assuntos, né? Cultura, Exatamente. viagem e comida. E comida. Então, para mim, assim, não tem nada melhor. Só para introduzir um pouquinho, tá, gente? Ó, o Marrocos, eu peguei um mapinha aqui que eu achei bem simpático. O Marrocos, ele fica no norte da África, então ele tá muito perto da Europa, do Oriente Médio, tá? E ele tem muita influência também do deserto, porque ele faz fronteira com a Argélia e com a Mauritânia embaixo, e o deserto do Saara ali, tá? Então tem a cultura berbere, que também influenciou muito no que hoje é a gastronomia deles. Nós vamos falar isso um pouco depois, quando a Carol for falando dos pratos locais e tal, eu vou fazendo umas pequenas intervenções assim. Então é um país muito rico, foi dominado por vários povos, sofreu influência de vários povos. O Marrocos tem vinho, você sabia disso, Carol? Vinhos bons? Tem vinhos bons. Luluvinhas me contou. Tem até a gente tem um programa que visita, faz degustação nessa vinícola específica, uma vinícola super legal, que é um hotel super bacana. Então, assim, tem muita coisa para a gente falando. Então, enquanto a Carol vai falando dos pratos, eu vou acrescentando algumas coisas que eu acho que podem enriquecer aí a nossa viagem hoje pelo Marrocos. Né, Carol? Isso. Me conta um pouco, Carol. Olha, primeiro, eu acho que o mais importante do Marrocos é ser a porta tanto de entrada da Europa para a África, quanto de saída da África para a Europa. Isso é extremamente importante porque faz do Marrocos um país de passagem, desde sempre. Então, por ser um país de passagem,
ele é muito rico culturalmente e, por consequência, gastronomia. Então, assim, eu até faço um paralelo do Marrocos com Minas Gerais. Minas Gerais era um estado de passagem, porque a gente aqui tinha ouro, o pessoal explorava e ninguém ficava em Minas, né? Era só um ponto de passagem mesmo, né? De exploração, passagem para o ouro ser levado para a Europa ou, né, para a capital, que no caso era o Rio, aqui no Brasil. O Marrocos é mais ou menos a mesma coisa. Só que a história deles é muito mais antiga do que a nossa. Então, assim, Marrakech significa porta para o deserto. É quando os europeus chegavam, né, tentando entrar pelo continente africano por N motivos, mas em especial pelo comércio mesmo. Então, é um país que desde sempre ele tem essa veia do comércio. Então, a gente vê esses sulques, esses mercados, isso tudo data de 1000 anos antes de Cristo, assim, sem exagero. É realmente muito antigo. E como ele sofreu influência de vários países, a última delas foi a França, que ele sofreu a independência da França em 1956. Então, é muito recente a história do Marrocos independente. Então, você tem a influência de culinária de um monte de países, você tem a influência culinária da própria África, né? Com essa coisa da África subsaariana, porque como era porto do deserto, então tudo que era debaixo do Saara passava pelo Marrocos para ser comercializado né, na Europa. Então, você tem essa influência que vem de baixo para cima. Você tem a influência também de vários povos que por ali ficaram, porque como virou um centro de comércio, muita gente parou e começou a fazer a vida por ali. E também é um país muito rico na questão de agricultura. Apesar de você ter uma parte do Marrocos que é um deserto, então você não produz muita coisa, ou quase nada, você tem o Marrocos que ele é costeiro. Então, mesmo que ele seja desértico e não é uma parte, tem uma parte dele que não é muito montanhosa, então a umidade do deserto, do oceano, ele chega no deserto, e isso faz com que ele tenha uma agricultura e um cultivo muito rico de muita coisa. Então, tanto a localização geográfica quanto a influência cultural mesmo de outros povos, isso enriqueceu muito o Marrocos em todos os aspectos. Então, essa coisa de... Ele não tinha uma religião muito forte. De repente, ele foi islamizado. Aí a gente tem a influência da comida islã, das restrições da culinária islã na comida. Aí você tem muita presença do cordeiro, né? Você começa o consumo muito grande de carne de cordeiro, o leite, enfim. Então, isso tudo é um retrato de uma... Essa mistura toda é um retrato. Eu gosto muito de falar dessa cultura que misturou, que a cultura original lá era os berberes. Eles são os povos mais antigos da África. E hoje eles vivem ali nos Atlas, no Marrocos. Isso, na região, uma das 7 regiões. E eles têm uma tradição muito forte. Eles, sim, a maioria hoje é islâmico, eles incorporaram a religião, mas eles mantêm uma tradição muito forte. Uma das nossas experiências lá, Carol, é ir numa casa visitar uma família. E aí eles fazem o pão com a gente, geralmente as filhas solteiras ajudam nessa recepção da gente, sabe? E é muito interessante porque é uma forma da gente ajudar eles também. Então, é uma atividade, e o turismo com social, né? Que a gente, fazendo isso, a gente visita e ajuda muitas comunidades ali, sabe? É muito interessante como que a fisionomia dos marroquinos ainda guarda muito dos berberes. E tem um livro, para quem se interessar, que é uma cultura interessantíssima, chama Tuareg. É um clássico que vale a pena ler para quem se interessar por conhecer um pouco mais essa cultura, tá, gente? São os nômades do Saara. Hoje eles não são mais nômades, mas eles eram responsáveis por como é que fala? Comércio de várias especiarias, de alimento, de seda, de tecidos. Então, andavam camelos, geralmente eles pernoitavam nos oásis
Então é muito interessante, tá? Isso aí é uma dica aí, fora do... Só para quem quiser aprofundar um pouquinho, conhecer um pouquinho dessa cultura que é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso de ler. Tuareg. Depois eu ponho no... Escrevo embaixo depois que a gente conversar. Mas vai, Carol, desculpa Não! Tá bom. Esse livro eu não conheço, tá vendo? Mas vai ser mais um que vai entrar na lista. Mas, enfim, a gente conhece muito pouco, na verdade, né? Da África em geral e, em especial, do norte da África. Porque o sul da África a gente ainda tem algum conhecimento mesmo, turístico, enfim. Sim. África do Sul, você tem o Quênia, enfim, você tem vários destinos que viraram, assim, os queridíssimos. E o Marrocos, eu não sei o que aconteceu. De repente, o Marrocos virou moda. Moda literalmente, porque a última coleção, penúltima, sei lá, coleção de Dior foi desfilada lá. Enfim, virou um país que é super queridinho, assim. E é um país muito barato da gente viajar. Então, assim, já um país que dá cenário fazer... Exatamente, é um país que a gente encaixa todo tipo de viajante. Então, você encaixa o luxo. Então, assim, olha, quando eu fui lá a primeira vez, eu morava na Espanha. Eu morei quase um ano lá. Enfim, não tinha... Meu dinheiro era bem contado. E eu fui para Granada, porque tem uma coisa também do Marrocos. O Marrocos, ele dominou o sul da Espanha por muitos anos, por quase 200 anos. Então, essa dominação do Marrocos na Espanha também trouxe muita coisa para a culinária. Então, quando você vai no sul da Espanha, que é Granada, você tem até as construções. Você tem o Castelo de Alhambra, que é completamente assim... Não, a Península Ibérica foi dominada, né, pelos mouros por 700 anos. Exatamente. Então, é muito... O sul da Espanha foi a última região que eles ocuparam. Então, eles foram os últimos que saíram. Foi os últimos que moraram lá. Foi em Granada, por isso que tem lá a Alhambra. Aí você vai no Alhambra, que é maravilhoso, né? Enfim. E toda a comida daquela região, ela espelha muito a comida do Marrocos. Mas isso, assim, muita coisa do que a gente come, até sem saber que é marroquino, vem de lá também. Essa coisa da comida pesada, que no caso, né, que tem um sabor muito característico do cordeiro, enfim, desse tipo de comida mesmo, mais gordurosa. Ela sempre tem um pouco do frescor, por exemplo, do hortelã. Isso tudo é um traço muito marroquino na culinária. Então, você tem um balanço muito forte da comida pesada, da comida gordurosa, daquela coisa, né, mais densa, com frescor de erva. E você tem todo esse cuidado das especiarias, que ele é uma comida muito... apesar dela ser muito marcante... Ela é muito harmonizada, assim. É uma coisa que os temperos não sobressaem tanto. Isso é uma característica muito marroquina, porque você vê nos outros, né, culinária que usa muito condimento, você sempre Índia, por exemplo. Pois é, você sempre tem um traço que sobressai demais. E a marroquina não. Por quê? Isso é para agradar todos os povos que passavam por ali. Então, essa culinária que você tem ela harmonizada, que nada sobressaia tanto, é uma característica da culinária marroquina, que é para agradar os povos que passavam por ali, tanto os do norte vindo para o sul, quanto os do sul vindo para o norte. Então, a gente não é todo mundo que conhece, enfim, a gente está muito restrito ao cuscuz, ao tahine, mas você tem, por exemplo, sopa de lentilha é muito de lá, que foi de até Inglaterra, vários países tomaram para si. Você sabe como que a sopa de lentilha é muito usada? Isso foi uma tradição muito dos muçulmanos. Exatamente. Porque durante o Ramadá, que eles fazem o jejum, a sopa de lentilha é que eles tomam no final do dia para aguentar. É como se fosse um fortificante, assim. Eles tomam para aguentar. Você sabia disso? Chama bissarra. Essa sopa de lentilha. E tem uma outra sopa também que chama harira. Essa aqui é a harira. Que é a de grão de bico, lentilha, dá uma mistura. E é um caldo bem espesso mesmo, cheio de especiarias. Aí, quanto mais cheio de especiarias é uma comida, mais você vê a influência de tantos povos, né? Exatamente. E o interessante dessa sopinha, eu adoro sopa, tá? Então, o interessante é o tipo de colher. Em muitos lugares você vai experimentar essa sopa.
As colheres geralmente são de madeiras, elas têm um entalhe muito especial, muito interessante quando vocês forem experimentar, prestar atenção na cutelaria de madeira que eles usam. É muito diferente, o tipo de colher tradicional para tomar essa sopa. É muito legal, muito lindo, é lindo o trabalho deles. Pois é. E a louça de lá, né? Muito interessante. Ah, eu adoro. E você tem todos os arabescos, e os arabescos, eles são um traço do Islã, porque eles não podem retratar nenhuma imagem, né, de gente ou de ser vivo, porque no Islã tem isso, né? Você só pode retratar Deus, e Deus você não sabe como é que é a imagem de Deus. Então você só tem, para você fazer arte, é só através de arabesco. Então, e é uma geometria encantadora. E é muito moderno, né? Para mim, eu acho muito moderno. Assim, eu adoro. Eu sou encantada com a arte islâmica, na verdade. Eu sou encantada. E é engraçado porque cada família tem um traço único. Tem. É igual você vê assim nos tapetes persas, enfim. Mesma coisa levada para a cerâmica do Marrocos. Cada família tem seu traço e ninguém repete esse traço. E a cerâmica não rouba da outra. E tem tudo a ver, né? A gastronomia com a cerâmica. Assim, eu acho que aqui a hora da alimentação é um ritual, né? Então, assim, as cerâmicas do Marrocos, vários pratos são feitos em vasilhame que tem um formato muito específico, né? O próprio tahine, ele tem um formato bem específico, cônico, né? Assim, o cônico. Então, é muito legal, é muito bacana. Eu sou encantada. Esse suco de lá a gente se perde. Assim, para mim, não tem nada melhor do que um mercado, né? Que um suco. Então... É encantador. Ô, Carol, café da manhã lá, como é que é, hein? O café da manhã lá no Marrocos? Olha, o café da manhã, eles majoritariamente é servido sopa. Então, sopa? A comida mais servida de lá é a sopa. Essa sopa que a gente comentou, que é a bissara e a harira, elas são muito servidas no café da manhã também. Olha que interessante. Não sabia. Eles consomem muita sopa. E é engraçado, porque a sopa ela tem dupla função. Ela tanto aquece do frio, né, do deserto à noite, aquela coisa assim, quanto ela regula sua temperatura durante o dia. Então, se tá muito calor lá fora, a gente tende a tomar uma coisa gelada, né? Que fala assim, vou tomar uma coisa gelada para refrescar. Na verdade, não. Você aprende isso no deserto lá. Sim. Você tem que tomar alguma coisa quente, porque aí a temperatura do seu corpo não briga com a temperatura externa. Então, tudo entra no equilíbrio. Então, de manhã, você pensa, 8 horas da manhã, lá já está fazendo 45 graus em alguns lugares, né? Porque o deserto tem isso. Ele é muito frio à noite, porque ele é descampado, então venta muito. E a queda de temperatura é muito alta também. E ela... No mesmo dia que o sol começa a nascer, já está assim, extremamente quente. Então, eles tomam a sopa para equilibrar a temperatura interna do corpo. Eles têm uma sopa, que não é uma sopa, eu não sei se a gente chama de sopa, mas eles chamam de sopa de caramujo. Você viu isso lá? Não, esse eu não conheço. É super tradicional. Eu não sei se eu tenho coragem de comer, não. Mas dizem que é gostoso. Mas eu não tenho muita coragem de experimentar. Só pensar que é um escargot. Pronto. Exatamente. Só pensando assim. Tá? Eles têm... isso é muito... Eles comem muito. Eles falam que é um fortificante que dá força, energia e tal. Então, tem muito lá. Sempre tem nos mercados, nos restaurantes tem. Que eu achei interessante também. Um prato, Carol, que você acha assim que é um prato típico? Tá. Um que a gente não fala muito, que eu vi muito lá, foi o calia. Que é um fortificado mesmo, com carne de cordeiro, tomate e pepino. É como se for... Ele é quase uma sopa, assim, um caldo grosso, mas não chega a ser uma... Tá. Ele chama calia. É um prato muito típico. A gente quase não tem, né? Um ensopado de cordeiro, alguma coisa assim. Mas é um prato muito comum de lá. Sei. Tudo de cordeiro, gente, assim, é impressionante. Para mim, eu amo carne de cordeiro. Eu acho que é uma carne ultra saborosa. Aqui no Brasil, a gente tem muito preconceito com carne de cordeiro, porque muitas pessoas
que não gostam falam que a carne é rançosa. Na verdade, esse rançoso que as pessoas sentem, ele era muito característico, né, uns anos atrás, porque como o cordeiro é pouco consumido por nós, eles abatiam um cordeiro mais velho. Então, porque esperavam ele ganhar o peso, enfim, é uma carne que não tem muito giro. Então, quando o cordeiro era abatido mais velho, ele dava esse ranço mesmo e ele ficava guardado a carne muito tempo. Então, muitas pessoas que aqui no Brasil têm esse preconceito com carne de cordeiro é porque a gente consome ela errada. Então, a partir do momento que você consome ela certa, ela fresca, enfim, igual lá no Marrocos né? É outro sabor, ela é muito saborosa, ela é muito rica. E como ela tem essas especiarias todas, esses molhos espessos, é uma comida que até assemelha com a nossa nesse aspecto de ser aquela comida molhadinha. E sempre acompanhada de cuscuz, que o cuscuz é uma guarnição. Ele é um acompanhamento para carne forte. Sim, eu pus aqui fotos. Eu tenho cordeiro, mas mais nos espetinhos que são mais parecidos com Kafka. Sabe? Kafka tem uma briga, né? Porque ninguém sabe de onde veio. Você vai para Grécia, eles falam que a Kafka é de lá. Você vai para Turquia, é de lá. Você vai para o Marrocos, eles falam que é de lá. A Cati, minha amiga aqui, tá falando do uísque marroquino, que é bem famoso. Que tem um uísque bem específico marroquino, não sei se você já ouviu falar, é bem legal. E tem o chá de hortelã que eles tomam o tempo inteiro. Então, para iniciar uma refeição, para terminar uma refeição, para te chamar para uma loja, para você entrar na loja, negociar alguma coisa, isso é sempre um convite, com chá. Isso, o chá é um convite quase. E qual que é o seu prato predileto lá? Ai, assim, nossa, é tão difícil. Eu amo tahine. Esse aqui é o tahine, gente. O tahine é o prato mais famoso, tá lá. E é o seguinte, não existe um tipo de tahine. O tahine, ele tem com carne, com vários tipos de carne. Ele tem só com vegetais. Cada restaurante tem o seu segredo. Cada família tem o seu segredo. Cada região tem o seu segredo. Então, aonde você vai no Marrocos e experimenta um tahine, é diferente. Então, assim, vale a pena onde ir lá experimentar o tahine. Essa aqui que é a vasilha específica para o tahine, que também chama tahine. Eles chamam a vasilha também de tahine, né? Isso. Então, é um prato super típico, mas é um prato diferente. Onde você vai, é importante procurar saber e experimentar. Porque você vai comer com temperos diferentes, com todo tipo de carne, tudo diferente. Então, é muito interessante. E cada lugar também tem um legume que eles colocam que é típico daquela região. Sim. Quanto mais para dentro do deserto, né? Para dentro do país você for, menos legume ele tem e mais carne ele tem. Justamente pela conservação dos animais no deserto e a pouca produção agrícola. Então, se você vai mais pro Mediterrâneo, né? Para onde né, a costa mesmo, aí ele tem mais legumes e menos carne. Isso também é uma característica do Marrocos. Então, quanto mais perto do oceano você está, mais legumes você tem acesso. E aí a comida reflete isso. Entendi. E o cuscuz? Famoso cuscuz marroquino. Cuscuz também tem de tudo, né? Pois é. E assim, é bem diferente do nosso cuscuz, né? O cuscuz lá é diferente, né? E ele sempre tem essa preocupação com o equilíbrio dos sabores. Ele sempre tem um toque que é ácido, sempre. Ele sempre tem um sabor mais amadeirado também. Então, assim, ele tem um adocicado. Então, é um prato que eles usam os 4 principais sabores. Em todos eles. É o amargo, é o ácido, é o doce e é o salgado. Então, ele tem esse equilíbrio, ele tem que ter essas 4 características para ele ser um cuscuz típico. Entendi. E ainda, assim, uma tradição lá, gente, é que eles têm uma tradição no Marrocos de comer o cuscuz nas sextas-feiras. Sextas-feiras é um dia santo para os muçulmanos, né? Então, é hábito deles. Tem restaurante que serve o cuscuz das sextas-feiras, sempre tem o especial para sexta-feira. E assim, eu procurei, assim, eu fiz uma pesquisa antes da nossa live aqui para entender por quê, né? O cuscuz tem várias histórias, mas é que eu achei bem plausível foi que o cuscuz, tradicionalmente,
as pessoas, as famílias faziam uma quantidade bem grande, porque cuscuz rende muito. Então, fazia uma quantidade grande e normalmente deixavam na porta de casa como uma espécie de caridade. Então, as pessoas passavam e podiam compartilhar aquele cuscuz. Isso ainda existe nas vilas do interior, tá? Esse hábito. Nas sextas-feiras colocar isso. Então, com esse sentido de caridade, de ajuda, de comunidade, eu acho que eles linkaram isso com a religião. E aí, toda sexta-feira é tradicional no Marrocos você experimentar um cuscuz, né? Olha. A forma de fazer do cuscuz deles é diferente, assim, de fazer o... Não. Não? Ele é sempre, assim, eles têm algumas coisas que eles colocam no caldo deles, que é típica, assim. Eu acho que a gente usa 1/10 do que eles usam de... 1/10 para ser generosa, de especiaria. Mas eles colocam muitos sabores no caldo que a gente não usa tanto. Eu, por exemplo, aqui eu hidrato meu cuscuz, que ele é um grão, né? Que ele precisa ser hidratado. Com caldo de galinha, caldo de carne, e aí depois eu vou saborizando o cuscuz. Eles já hidratam com todo esse sabor aí de especiarias. Então, eles já diluem isso tudo na água para que ele ganhe mais sabor. Então, esse processo é do começo ao fim do uso da especiaria. É engraçado. Na verdade, eu tive uma aula com uma tradicional de culinária marroquina e eles me falaram que é muito comum lá molhar o cuscuz antes de hidratar, molhar ele um pouquinho no azeite, porque o meu tem hora que eu faço ele fica meio grudadinho, para ele ficar bem solto. Eles usam esse artifício lá. Quer dizer, deve ser a família que estava fazendo a receita. Achei interessante isso. Faz sentido mesmo. Vou pensar a próxima. Exato. Carol, e assim, eu li também, eles têm muita carne, né? Existe uma festa lá, que é um dia sagrado deles. Na verdade, não são 4 dias de festa. É uma semana, que eu acho que eles falam que é a festa do sacrifício. Que eu não sei falar tem um nome que é difícil, eu não sei falar. E nessa festa do sacrifício, isso é 70 dias depois do que inicia o Ramadã. Então, é muita comida, porque eles ficaram esse tempo todo de jejum. Então, é muita comida, muita carne, muito carneiro que você falou. Você sabe, assim, geralmente as famílias juntam amigos para repartir, é uma festa, assim, é super interessante. Você já viu isso? Eu não participei, porque é uma época difícil de viajar para lá, porque nós, assim, ocidentais não islâmicos, a gente passa um pouco de aperto, assim, nessa época dessa festa, por causa dos jejuns, enfim. Eles, apesar de serem muito abertos, eu acho que não é a melhor época para se ir para lá. Mas o que eles fazem é reunir, vamos supor, uma grande comunidade. E aí eles abatem mesmo alguns animais. Abatem os animais, sacrificam os animais. Sacrificam e fazem uma grande festa, assim. Isso é uma festa até típica do Islã, mas que lá ela tomou proporções realmente, o país abraçou isso. Imenso, porque né? também é um país muito festeiro. Então, tudo que termina em festa lá, essa coisa do sacrifício, enfim, depois a comunidade se reúne. Isso tudo lá ganha maior proporção do que em outros países islãs. Sim, então, isso lá realmente ganha uma importância e acaba que vira uma festa quase que única de lá. Em outros países árabes você não vê tanto essa festa 70 dias depois do Ramadã. Eu achei muito interessante porque tem muita gastronomia, eles são muito... Tudo deles é em volta da gastronomia, gente. Marrocos, a gastronomia faz parte da cultura deles, assim, muito forte, né? Muito. Com certeza. E, assim, e também, por ter tido influência de tudo quanto é lugar, é uma comida que ela tem uma identidade muito única, como a gente já falou, né? Como aí, essa comida do último século, né? Como eles sofreram muita influência francesa, que eles foram colônia, né, da França, a comida ela sofreu uma fase de refinamento.
Então a comida ela foi mais refinada, assim como aconteceu em outras culturas por onde a França passou, como é o caso do Vietnã, enfim. A comida do Marrocos ela sofreu muita mudança nos últimos 100 anos, até ela deixar de ser uma colônia francesa. Então, você vê, tem muita coisa da comida francesa que foi levada para lá. Por exemplo, o bife bourguignon, que é um prato tão típico francês, né, que é a base de vinho, que é a carne, eles fizeram uma versão de bife bourguignon, só que com cordeiro no Marrocos, que é uma influência muito grande. Então, assim, você tem uns pratos que são típicos franceses, que tem ingredientes típicos franceses, e lá ele toma uma outra, ele é adaptado e à cultura, né, e ao local, e enfim, a oferta que eles têm de alimento, de verduras. Matéria-prima? De matéria-prima, ele é repaginado e é incorporado na culinária de lá. E se torna um prato muito requintado por causa dessa colonização francesa durante tanto tempo. Essa que é a receita que você vai passar para nós? Vou passar. A Carol vai dar pra gente, vai passar, gente, uma receita dela super especial aí, marroquina, que eu acho que é esse. É esse, não é? É esse mesmo. Ano passado, eu fiz um jantar, foi até para uma loja chama Beolar, de material de construção, que eles fizeram um jantar às cegas. E eles estavam lançando uma linha marroquina de azulejos, enfim, de revestimentos, e a gente vedou todo mundo. E foi um jantar de 5 momentos. Foram 3 entradas, prato principal e sobremesa, tudo marroquino. Foi assim, foi um sucesso. E as pessoas iam com muito medo, né, degustar as coisas, porque falavam assim, ai, marroquino, eu não gosto de cordeiro, eu não gosto disso, eu não gosto de queijo de cabra. Mas na hora que você come e tá com o olho vendado, você começa a sentir os sabores de uma forma sem muito... preconceito. Sem preconceito. E aí, olha, eu tinha umas 4 pessoas que me falaram assim, eu não como queijo de cabra de jeito nenhum, comi agora e adorei. Então, assim, a gente tem muito preconceito da comida marroquina, mas na hora que você prova realmente sem preconceito, e eles usam muita coisa que a gente aprecia muito, por exemplo, pistache, nozes, frutas secas, damasco, essa coisa toda, né, que é tão típica de país árabe, enfim, de região desértica, porque fruto seco ela é típica de região desértica mesmo, né? Porque era o jeito que eles encontraram de continuar comendo fruta num país no lugar onde não se cultiva fruta. Exatamente. Então, isso tudo, quando a gente, né, fecha os olhos e se livra de preconceito gastronômico, a gente passa a apreciar muito mais. Tem um pãozinho lá, Carol, que eu adoro, que eu queria falar dele. Olha, é um pão típico lá marroquino. Isso. Normalmente eles servem ele quentinho. Ele é feito num buraco debaixo da terra. A gente tem uma experiência que a gente participa até de fazer esse pão. É muito legal. E aí pode comer. Ele parece uma panquequinha, né? Mas não é um pão. É um pão. E você pode comer com mel. Você falou em queijo de cabra, eu lembrei. Queijo de cabra. Tem uma polpa de tomate que eles fazem, que é uma delícia. Que eles fazem como entrada também, que é uma delícia. E que a gente pode comer com esse pãozinho. As azeitonas de lá são especiais também, viu? As azeitonas. Azeitonas de lá. E aí vem também a influência de Portugal e Espanha no consumo de azeitona, porque até então isso não era consumido lá de forma abrangente. E isso veio da influência de Portugal e Espanha. Muito interessante. É muito rico. Marrocos é um O azeite marroquino, gente, quem tiver oportunidade de azeite de lá, é riquíssimo em sabor. Riquíssimo, 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 riquíssimo. Então, assim, se você vê vendendo um azeite made in Marrocos, pode comprar, que vai ser um azeite muito especial. A Espanha, né? Muito próximo ali, ó. Espanha. Exatamente. Né? E tem uma característica, porque as oliveiras de Marrocos, elas são muito antigas, né? A oliveira já é uma árvore que, para começar a dar frutos, ela são 40 anos. As do Marrocos são mais antigas, as que hoje a gente, né, tem acesso aos azeites e tudo, elas são mais antigas ainda. Então, elas têm um sabor muito mais presente, assim. O azeite de lá você pode beber puro, assim, ele é extremamente saboroso. Ele é usado até com fins medicinais de lá.
Tem gente que até aquece o azeite para tomar ele antes de refeição. É assim, é uma delícia, realmente. E com esse pãozinho, então, pão com azeite, esse aí, não tem ninguém que não vai gostar. Olha, gente, não, é incrível, porque a gente vai descobrindo muita coisa. Eu estudei mais, assim, um pouco mais a fundo, né, para fazer essa live com a Carol. Assim, um dos itinerários que a gente faz é chegando por Casablanca, tá? Casablanca ficou famosa por causa do filme, né? A gente geralmente almoça ali no Rick's Café, se é novo, mas é o café do filme. E até hoje ele é legal de ir, é bom, a comida é boa e tal. Saindo de lá é que a gente passa pela Cidade Azul, que os nomes são complicados para mim, mas na região de Meknes, que estão os vinhedos. Certo. A produção é pequena, mas eu nunca experimentei. Eu até tô curiosíssima. Eu vou ver se eu consigo achar para ver se tem algum importador. Eu não sei se tem. Tô curiosíssima. E aí, na região de Meknes, a gente faz degustação de vinhos. A gente tem a gastronomia muito, porque ali já está mais próximo do litoral também. Então, ali das tem praias muito... de Agadir, né? ali tem muita pegada mediterrânea, né? Mas com o toque marroquino, com o tempero marroquino, tá? Então, é muito interessante. Depois a gente vai para Fez. Fez é a cidade mais antiga no Marrocos. Fez, eu não sei como é que fala direito. É a cidade mais antiga do Marrocos. É onde que tem a universidade mais antiga do mundo. Ela foi criada em 800... Eu até anotei aqui porque eu sou ruim de data. 859. Ela é mais antiga que Bolonha. Então, que é a mais antiga da Europa. Então, de lá, Carol, a minha sugestão, e isso também para experimentar a gastronomia do deserto, é eu pegar um voo interno, que funciona muito bem, e aí sim, ir para o Saara, para experimentar, aí sim, a gastronomia típica do deserto, que é muita carne, aí já é muita carne, é bem mais pesada do que do lado litoral, né? E as experiências são incríveis, Carol. Assim, a gente tem vários camps para que a gente pode dormir no deserto. Então, são várias. Eu até trouxe assim, só para a gente dar uma passada. Aqui são os vinhos, olha, gente. Isso aqui é um dos vinhedos no Marrocos. Olha que interessante, junto com palmeiras, assim. É muito interessante, tá? Aqui é um workshop do pão, cortou a foto, mas não está dando para ver, mas fazendo o pão típico de lá. E aí, seguindo para o deserto, Carol, a gente consegue experimentar gastronomia típica. É lógico que sempre tem um questionamento para os clientes, né? Prefere o quê? Tem alergia de alguma coisa? Porque esses temperos são muito alergênicos, então a gente sempre toma esse cuidado. Mas nos camps maravilhosos no deserto, que a gente tem a oportunidade de conviver com o povo, com o pessoal local, nos vilarejos locais, de uma forma muito especial. Aqui é um camp de luxo, tá? Os camps mais de luxo, tem camps de 5 e 4 estrelas, tem até ar-condicionado, banheiro, tudo. Então, eu tô falando um pouquinho, porque o Marrocos é um país que propicia muitas experiências. A gastronômica, eu acho que em todos os lugares, se incorporar a gastronomia é fundamental, tá? Porque durante a gastronomia, durante as aulas que a gente faz lá, a gente tem muito contato com o pessoal, a gente vai recebido nas casas e tal, então tem muito contato. E é um país que tem mar, que tem deserto, que tem cultura, que tem história, que tem design, né? Que é muito característico deles, fora a gastronomia maravilhosa. Você tem alguma coisa assim que você queira falar, Carol, de específico, assim, de algum... Na verdade, assim, para quem não me conhece, né? Eu sempre trabalhei eu vim de comércio exterior, eu trabalhava com comércio exterior e trabalhei muitos anos e o meu mercado era África e Ásia. Então eu viajei muito, né, para esses países e Marrocos realmente. Eu brinco assim, que da África eu tenho 3 queridinhos, o Marrocos, a Namíbia e a África do Sul. Eu acho que são países assim maravilhosos. E Marrocos é um país que dá para explorar.
a gente tinha um plano de fazer a Confraria Viagem agora em outubro. Para Marrocos, esse ano. Agora a gente adiou um pouquinho, mas esse plano ainda continua. De realmente agora, a partir de agora. Tem 6 anos que eu trabalho com culinária, que eu larguei o comércio exterior e vivo da culinária, dando aula de, né, de culinária. Mas agora, meu plano era agora juntar. Que era o único pedacinho que faltava eu juntar com a cozinha. Eu sempre brinquei que quando eu aposentasse eu ia mexer com cozinha. Então eu brinco que eu aposentei mais nova um pouco. Então faltava esse ponto de junção, né, de viagem aí na minha vida e com cozinha, né? E o Marrocos vai ser o primeiro país que a gente vai fazer essa viagem. E aí teve um encontro também com as meninas do vinho, que é a Lulu Vinhas, que você já fez viagem, né? Com eu vinho, fiz a última delas, com a Mendonça, até que foi no meio da pandemia, estourou no meio da viagem a pandemia toda. Exatamente. Então foi um pouco confuso, né? Mas aí a gente tem que ver uma data para a gente fazer essa confraria viagem para o Marrocos, que eu acho que é uma viagem riquíssima culturalmente falando, historicamente falando. Eu acho que a gente foge do normal, assim, foge de destino óbvio, porque lógico que todo mundo gosta de ir para a França, é claro que todo mundo é apaixonado pela Itália, mas a gente foge do óbvio, a gente enxerga uma gastronomia, uma cultura de forma muito mais ampla, né? Então, assim, eu tenho paixão por destino exótico e Marrocos ele cai nessa linha. E sabe o que eu acho? O que eu acho que vai ser a tendência no período pós-vírus? Vai ser a gente procurar por experiências, mas aí fugindo um pouco de aglomeração de gente, tá? E o Marrocos propicia isso. Porque a gente pode fazer um road trip e experimentar a gastronomia ao sul de Marrakech. A gente pode visitar os vilarejos do deserto então a gente pode fugir um pouco de aglomeração, porque eu acho que num primeiro momento as pessoas não vão se sentir muito confortáveis até ter vacina, não entendeu? E o Marrocos ele abre isso. A gente pode fazer isso com segurança, de uma forma interessantíssima. Então, igual você falou, a gente encaixa nos budgets, porque Marrocos a gente pode ficar no luxo, no top do luxo, mas você consegue fazer uma viagem muito boa com um budget médio, assim. Então, eu também acho. Né? Foi um dos países que eu mais me surpreendi em termos de custo. Lógico que sim, né? Eu era estudante, enfim, a primeira vez que eu fui, enfim, não tinha tanta grana assim para gastar, meu negócio era conhecer mesmo. E eu fiz uma viagem incrível, gastando, assim, bem pouco. E depois, a segunda vez que eu fui, eu já estava com um budget melhor. Conheci também um outro lado do Marrocos, que foi maravilhoso. Então, realmente é um país que atende a todos os bolsos. Atende. E assim, é o lugar onde você se sente mais rica do mundo, é num suque marroquino. Porque você fala assim, não é possível que eu vou comprar meia dúzia de pratos por $10. E você tá levando os pratos mais lindos e gastando $10. É surreal. Exatamente. Mesmo com dólar a 5, você ainda não vamos fazer. Eu vou no Marrocos, estou com uma viagem marcada para o Marrocos para o ano que vem. Ela iria ser agora em setembro. Uma das feiras mais legais no turismo, para a gente, do turismo, que a gente participa, que é muito a minha pegada, é uma feira que acontece em Marrakech todo ano. E essa feira, ela só apresenta experiências pelo mundo. E experiências diferentes, assim, que você pode fazer no mundo inteiro. Em lugares mais inusitados, assim. E ela acontece exatamente no Marrocos. Sabe? Todo ano tem essa feira. É muito bacana. A desse ano foi cancelada. Então, no ano que vem, vou estar lá. E vai ser até bom, porque aí... Vai ser em setembro do ano que vem? Vai ser geralmente é em setembro. Eles não remarcaram ainda, mas normalmente é em setembro. Então, eu vou estar eu já estou fazendo muito contato, e até bom, porque eu já vou com esse olhar da confraria, porque para a gente já começar a pensar nas experiências lá, que são muito bacanas, são muito legais. A gente jantar no pôr do sol ali, no deserto, com a confraria toda em cima de uma duna. Imagina! Gente, é um sonho, assim. Tá? Então,
Aqui, ó, esse aqui é que é o tomatinho que eu adoro, olha. Eu fui pegando umas fotos que eu tenho e tal, para trazer para você. Isso aí também, olha, tomate que é tão típico da Espanha, né? Exatamente. Não é? Eles foram alterando tudo. A gastronomia é isso, né? O Brasil é muito assim também, né? A gente pegou a gastronomia de Portugal, adaptou a nosso Exato. tropeiro, É. né? Aqui mineira, principalmente, que a gente tem toda. Eu vou conversar com o Ruth Marcelino semana que vem sobre a gastronomia no Brasil. Olha que interessante. Vai ser super legal. Mas, Carol, é assim, maravilhoso. Eu acho que a Carol vai ser nossa parceira aqui nas lives. Nós vamos escolher Pode me chamar, porque eu adoro falar disso. Pois é. E assim, sempre depois a gente vai trazer uma receita da Carol, que são maravilhosas, Isso. né? Amanhã eu publico no feed a receita que ela vai nos passar. Faço sim. Carol, muito obrigada. Você tem alguma coisa para você. acrescentar que você gostaria de falar assim antes da gente encerrar? Olha, só pra gente se abrir mesmo, porque as pessoas têm tanto preconceito. Eu noto assim, quando eu falo assim, eu vou dar um cordeiro, vou dar uma comida diferente, assim, né? Que a gente sai eu falo assim, que é do circuito conhecido, né? Comida francesa, italiana. Quando a gente sai um pouco desse foco, as pessoas muitas vezes assustam. Mas se abram, assim, eu acho que eu posso falar, né, mais de cozinha, mas se abram mesmo. Porque... Não, se abram para gastronomia e para as experiências, gente. Exatamente, porque todo mundo fala assim, mas quando eu falei que eu queria fazer a viagem da confraria, viagem para o Marrocos, todo mundo fala assim, mas não é perigoso? Mas será? Gente, não tem nada disso, não tem nada. Se você tá, né, assim, dentro de jeito nenhum. E a gente vai com tudo. É muito seguro. Os nossos operadores lá são muito planejado, né? Tudo é muito planejado, é muito estudado. Não tem nada disso, assim, de falar, não, será? Não, será não. É muito bacana. Realmente vale a pena. Gente, se quiserem complementar, tá? Eu sempre gosto de indicar livro, série e filme a respeito. Então, assim, eu já falei de série já tem aquela, né? A série é aquele de costura, como é que chama? Tempo entre costuras. Nos tempos das costuras, de costura. Tempo entre costura. Maravilhoso. Maravilhoso. Que é a cidade que fica ali no estreito de Gibraltar. Exatamente. É bem na fronteira da Espanha pro... que é lindo. Quem não viu tem que ver. E são poucos... São poucos, não é tão longa, então a gente vê num minuto. Uma temporada. Ótimo. O Tuareg, que é um livro sensacional, é um clássico. A gente lê de adolescente, mas eu já li umas 2 ou 3 vezes, porque é muito legal. E Casablanca, que é um filme que eu acho que é um clássico também, que a gente tem que rever, e que é apaixonante, né? Então, eu gosto muito de aprofundar, de estudar, de aprofundar quando eu vou visitar um país. Eu acho que isso torna a nossa... Eu faço muito workshop, Carol, às vezes. Antes, a gente tem um grupo, a gente faz um workshop com, por exemplo, professor de arte, que fala sobre arquitetura, sobre a arte. Aí, quando a gente chega no destino, a gente está com outro olhar. O nosso papel hoje é treinar o olhar e a Carol vai nos treinar o paladar. Tá combinado. Ao redor do mundo, né? Isso aí. É isso. Muito obrigada. Amanhã, gente, vai estar lá a receita para quem quiser. As receitas da Carol são sensacionais. Vou mandar foto e as receitas. A Carol dá uma aula nas quintas. É só quinta, Carol? Eu faço só quinta. A confraria box, senão eu acho que eu ia enlouquecer. A gente, agora na pandemia, né? A gente manda uma caixa. É maravilhoso. Chega uma caixa com todos os ingredientes da receita, picadinho, embalado a vácuo. É assim que a Laura, minha filha, está aprendendo. As aulas são deliciosas, depois a gente faz online, a Carol fazendo e a gente fazendo junto. Vale a pena vocês entrarem lá no Instagram dela, Confraria da Carol, porque é muito legal. Então não precisa ser... Se bem que para participar tem que ser Belo Horizonte só, né? Porque você manda a caixa. A gente não consegue mandar a caixa. Não consegue, não dá. Ainda. E assim, eu conversei com ela, tá mais ou menos combinado, mas a gente sempre vai falar, texto de hoje, uma curiosidade sobre o destino
que aquele prato daquela semana vai representar. Assim, sempre tem, né, um prato que veio de algum lugar. O último que eu fiz foi do Veneto, que foi maravilhoso. Isso. Aquele foi maravilhoso. E essa semana tem um tailandês. Essa semana é tailandês. Então vai ter uma curiosidade lá sobre a Tailândia. Achei super legal isso, vai ser bacana. Nós estamos juntando viagem e gastronomia e vinho, que as Luluvinhas também indicam, né? Harmonizam os vinhos nos pratos lá. Gente, obrigada por ter assistido. Carol, alguém tá perguntando aí, dia 11 tem caixa? Tem caixa dia 11. Tem sim. Você vai ter, né? Dia 11 vai ser dia dos namorados, praticamente. Menina, de Corpus Christi e dia dos namorados. Nossa Senhora! Aliás, Corpus Christi é na quinta, né? Dia 11 e dia 12 cai na sexta, que é o dia dos namorados. Mas nós vamos ter caixa, sim, dia 11. Não, gente, a caixa não falha, toda quinta. É um capricho a caixa, com os ingredientes. É um capricho. Eu sou assim, eu fiquei fã. Quando eu fiz aquele jantar das Luluvinhas, né? Eu fiquei fã. Foi quando foi. Me conquistou. Então, ó, Carol, obrigada, viu? Obrigada, gente. Vamos, Carol sempre vai estar aqui, se Deus quiser, gente. Vamos falar agora do Sudeste da Ásia. Isso, vamos. Beijo pra vocês aí, viu? Beijo, tchau.